A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, boa tarde para você, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho, e no Informe-se Bem nós vamos falar sobre saúde. Você sabia que existe cirurgia para quem tem sinusite? Quem traz mais informações e fala sobre este problema é o médico otorrinolaringologista Dr. Helder Aguiar. Olá, todos bem? Bom, vamos sair do ouvido então e vamos voltar um pouquinho para falar sobre nariz. Vamos falar sobre a cirurgia da sinusite crônica. Como operar, existe cirurgia, como é que não é. A primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é que você atende um paciente aqui e ele diz: doutor, eu vim aqui porque eu tenho sinusite. A impressão que o paciente tem, de uma maneira geral, é que se ele teve sinusite uma vez, se ele fez uma tomografia, um raio-x, e um dia ele estava com sinusite, ele vai ter sempre. Não é bem assim. A sinusite, ela pode ser uma sinusite aguda. Como você tem uma amidalite aguda, você tem uma infecção de urinária aguda, uma infecção de ouvido aguda, você tem uma secreção, a secreção atingiu os teus seios da face, te deu uma secreção purulenta ali, você tratou com o antibiótico adequado, pelo tempo certo, e o problema está resolvido. Então isso é a sinusite aguda. Se depois de um tempo você voltar a ter o mesmo quadro, você está com outra sinusite. O que a gente vê aqui, doutor, a minha sinusite voltou. Não, você tem hoje uma sinusite e tem outra daqui a 3 anos, você fala que voltou. Mas se você tiver uma infecção de garganta hoje, daqui a um mês você tiver outra, você vai voltar dizendo que você está com a infecção baixa porque você está tendo uma infecção atrás de outra. Então existe uma diferença e na realidade é a mesma coisa. Mas você tem a sinusite crônica também. E normalmente a sinusite crônica você só resolve com cirurgia. Antigamente, essa cirurgia era uma cirurgia extremamente agressiva. Você tinha que fazer uma abertura através da gengiva, em cima do seio maxilar. Você abria, quebrava o osso, entrava dentro da cavidade e limpava aquilo tudo, e aí através do próprio seio maxilar aqui, que é o que você tem acesso, você procurava chegar até os outros seios. Pós-operatório era horrível, você ficava com a cara que parecia que você tinha lutado 3 horas com o Mike Tyson, todo com o rosto roxo, inchado, tampão no nariz. Era muito ruim, tá? Hoje você faz essa cirurgia de uma maneira bem mais simples, bem mais tranquila, através de uma cirurgia endoscópica nasal. Com uma microcâmera acoplada a uma fibra óptica, você entra dentro da cavidade nasal e você consegue, pela cavidade nasal, entrar em todos os seios. Você pode entrar no maxilar, no edimoide, no esfenoide e no frontal. Existem 2 maneiras de você fazer esse tipo de cirurgia. A primeira, você abre a cavidade, tá? E a mucosa está sadia. Você olha, o tecido que reveste a cavidade está tranquilo. Tá? Então, o que você deduz? Que essas infecções que você tem é porque não está tendo uma ventilação adequada dentro desse antro, dentro dessa cavidade, dentro desse seio. E isso pode ser provocado por um aumento do corneto nasal, por um desvio de septo, por uma alergia intensa, por alguns outros motivos. Então, nesse caso, o que você faz? Você corrige esse corneto, você corrige esse septo e você dá condições de que essa mucosa seja ventilada. Provavelmente, o problema está resolvido, seja lá em qual seio for. Por outro lado, se você, ao adentrar esse seio, a fazer a abertura, você vê que essa mucosa está alterada, ela já tem uma infecção, ela está degenerada, aí você tem que limpar tudo. Aí você faz também aquilo tudo da outra. Se for por um desvio de septo, você corrige o desvio, você corrige o corneto, só que nesse caso você tem que realmente fazer uma curetagem e limpar esse seio todo. Você tem que fazer isso aí, por quê? Se essa mucosa continuar doente,
ela vai, mesmo que ela não tenha mais os fatores coadjuvantes aí, o desvio, o pólipo, essas coisas todas, você continua alérgico. Você tem que lembrar sempre que você pode fazer a cirurgia que for, mas você não vai deixar de ser alérgico. A sua mucosa nasal é alérgica por quê? Porque você tem o gene da alergia que você herdou. Lembrando sempre que um pai com uma dermatite pode ter um filho com uma rinite, pode ter um filho com uma bronquite. Você transmite o gene da alergia, você não transmite o gene da rinite alérgica, o gene da bronquite. Então você vai lá, voltando à cirurgia, você faz uma limpeza, você limpa esse seio e também mantenha a ventilação. Nesses casos, você não vai ter edema de face, você não vai ter roxo na face, você não vai ter tampão no nariz, porque você está com a fibra óptica na mão, você está vendo de onde está sangrando. Então você vai lá, queima os vasos e fica muito mais tranquilo. Pode ter uma complicação de uma hemorragia nesse pós-operatório? Pode. Toda cirurgia que o otorrino faz, existe sempre a possibilidade de sangramento. Tá? A cirurgia de amígdala é uma cirurgia que sangra, a cirurgia de nariz é uma cirurgia que sangra, e a cirurgia de ouvido é a cirurgia que menos sangra, mas também pode ter um tipo de sangramento. Então, nesse caso, a gente já sabe que isso é uma coisa que pode acontecer. Se acontecer, em qualquer um dos casos, você retorna muitas vezes para o centro cirúrgico, localiza o vaso, cauteriza e o problema está resolvido. Então você hoje, com a medicina moderna, com os recursos que você tem, das microcâmeras, das fibras endoscópicas, você sofrer por causa de uma sinusite crônica não justifica. Tá? Então, é uma cirurgia tranquila, com resultado cirúrgico muito bom e, mais uma vez, como eu sempre falo, nas mãos de quem sabe fazer. Tá? Toda vez que você for fazer uma cirurgia, seja lá qual for a cirurgia em qualquer área, tire informações a respeito do seu cirurgião. Se ele está registrado no CRM, se ele tem no registro do quadro de especialista, e converse com pelo menos 1 ou 2 pessoas que fizeram algum tipo de cirurgia com ele. Tá? Isso vai te facilitar e vai evitar que você faça uma cirurgia com um risco um pouquinho maior. Fiquem todos com Deus. Até a semana que vem. Continue ligado na Rádio Cultura Regional e Portal RC1. A gente volta já! Se a sua TV não for Smart, não tem problema. É só optar pelo aluguel do Americanet TV Box e pronto, a sua TV virou Smart. São mais de 100 canais disponíveis com imagem em altíssima qualidade, sem contar que a navegação é muito rápida. Por exemplo, com a Americanet TV Box, você não precisa ficar lá esperando o canal carregar. É tudo que a gente quer hoje em dia, não é mesmo? Ainda não é cliente Americanet? Contrate e garanta agora Wi-Fi, mais instalação, mais TV grátis. E o Informe-se Bem desta quarta-feira, dia 12 de julho, fica por aqui para você. Uma excelente tarde. Eu te espero amanhã após a 13h, aqui na Rádio Cultura Regional e também no portal RC1. Um grande beijo, obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau! O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.